Paz do Senhor. Por favor, pode sentar, por gentileza. Tá bom. Quero agradecer a Deus por estarmos mais uma vez com vocês. Estivemos aqui em fevereiro. Quem estava aqui em fevereiro? Que bênção. Quero apresentar minha família, minha esposa Miriam, que hoje tenho o privilégio de estar com a minha família toda. A minha filha Giovana e meu filho Eduardo. Obrigado por estarem comigo. É um privilégio e é muito bom quando a família está junto. Isso é muito precioso, graças a Deus. Quero já iniciarmos a nossa palavra nesta noite, ou melhor, a palavra de Deus, o que Deus tem para os nossos corações, acerca de uma área tão importante, que é a área das finanças, né? Alguns até atribuem a vida financeira, mas eu acho que da vida para a finança é atribuir um valor muito grande para ela. Então é uma área financeira que é uma das partes da nossa vida, como área emocional, como área da saúde. Mas o que Deus tem para nos falar acerca dessa área? Amém? E o título é Mordomia Cristã. Como somos mordomos cristãos? Pode passar o próximo, por favor? Eu vou me apresentar, sou Enoque Caló, pastor da Igreja Brasil para Cristo, ali na Vila Jacuí, auxilio o pastor Isaías. Estamos já com ele já há 20 anos, nós estamos ali servindo ao Senhor. E na área financeira eu estou desde maio de 94, comecei na quinta-feira, dia 4 de maio de 94, o dia que o Arthur Senna foi sepultado. Agora, ficou na memória essa data. E nesse período nós temos trabalhado na área financeira, me formei na área financeira, leciono também na área financeira, presto consultoria e aconselhamento nessa área. E Deus tem nos dado graça. No começo eu relutei muito com o Senhor, que eu não queria falar sobre isso, que é um assunto tão difícil. Em algumas palestras eu levo bombom, porque quando começa a ficar pesado, você dá uns bombons assim, para a pessoa ver se dá um sorriso, né? Hoje eu não trouxe, infelizmente. Somente eu sei que as mulheres gostam muito de bombom. Aí, tá vendo? Hoje eu não trouxe, estou em dívida com vocês. Mas na próxima, espero poder lembrar de trazer. Qual perfil de administradores nós somos? Se eu perguntasse para você, como que você se classifica como administrador? Abra a Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 25. Não fique nervoso ainda, calma, que vamos ter a receita da melhora ao longo da nossa palavra, da palavra do Senhor ao longo dessa noite. Mateus capítulo 25, versículo de número 14, diz assim: E também será como um homem que ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um de acordo com a sua capacidade. Guarde essa parte, de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos, ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento, saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daquele servo voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe os outros 5 e disse: Ó Senhor, o Senhor me confiou os 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: O Senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse: Eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu: Servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Olha a importância de conhecer a dinâmica dos juros. Eu estou casado com a Miriam já há 20 anos, caminhando para 21 anos em setembro desse ano.
Em setembro de 97, quando eu me casei, eu precisei comprar um botijão de gás. Eu paguei R$6 no botijão de gás. Se eu tivesse guardado esses R$6 escondido numa gaveta, ou embaixo do colchão, em algum lugar, para proteger esses R$6, hoje eu não conseguiria comprar um botijão com R$6. É o mesmo que aconteceu nessa parábola. Os talentos são valores monetários. Vamos pensar em 5 milhões para um, 2 para um e 1 milhão para o outro. O de 5 transformou em 10, empreendeu e transformou em 10. Foi elogiado por isso. O de 2 milhões empreendeu durante aquele período, transformou em 4, foi elogiado por isso. O que ganhou 1 milhão ficou com tanto medo daquele senhor que era tão severo, que escondeu numa mala e quando ele voltou, depois de alguns anos, devolveu exatamente 1 milhão, que não tinha mais a capacidade monetária de 1 milhão. Porque o tempo, o dinheiro perde o valor monetário. E aqui no início, eu pedi para vocês guardarem bem, que é o verso 15, a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade, ou capacidade de administração. E aqui já vem uma reflexão muito interessante para nós. O problema de nós compararmos porções. Você já passou isso pela sua mente alguma vez? Você olhar para um vizinho, ou para um amigo de trabalho, ou para alguém conhecido e falar, por que ele tem mais do que eu e eu tenho menos do que ele? Deus dá de acordo com a nossa capacidade de gestão. Isso em todos os sentidos. A gente pode comparar porções, tanto monetárias, até porções ministeriais. Quando você fala, por que Deus deu tanto para um pastor e deu tão pouco para o outro? Deus dá de acordo com a sua capacidade de administração. Se você deseja ter mais, a pergunta que nós temos que fazer, como temos administrado aquilo que nós recebemos do Senhor? A porção que eu recebi do Senhor, a porção que você recebeu do Senhor, seja ela monetária ou seja qualquer outro tipo de dom ou de preciosidade que o Senhor colocou sobre as suas mãos, como nós temos cuidado disso? Como nós temos sido administradores? Quero contar-lhe uma história. Um homem por volta de 50 anos, trabalhava numa empresa pequena, mas uma empresa muito séria, que pagava em dia todo o seu ordenado, férias, fundo de garantia, e tudo certinho, 13º. Só que ele foi se endividando e começou a se enrolar e não compartilhava com a esposa e ficava angustiado porque as coisas foram ficando pior para ele. Até que ele falou para um amigo, eu estou com uma dívida muito pesada e eu não consigo me desvencilhar disso. E o amigo falou assim, eu tenho uma solução para você. Eu também tinha uma dívida de 5 mil e arrumei emprestado para pagar R$600 por mês e o principal só quando eu tivesse. Bem mais abaixo do que um cheque especial, que dá 11%, 12%. E esse homem foi e falou assim, então me apresenta essa pessoa para poder pegar emprestado. Só que a dívida desse homem era algo em torno de 50 mil. E ele foi lá e pegou o dinheiro emprestado para pagar cerca de 5.500 ou 6.000 reais por mês de juros. E quando tivesse o principal, ele pagaria. E essa pessoa que emprestou falou assim, pode ficar muito tempo me devendo, não tem problema, desde que você pague os juros para mim não é. Onde tem uma rentabilidade de 12% ao mês? Não tem, o mercado não aplica isso. Poupança está 0,4%. Acho que nem dá 0,4%. E esse homem se endividou. Só que ao longo do caminho esse homem não aguentou a dificuldade e ele acabou morrendo. E deixou a família endividada. Abra a Bíblia, por gentileza, no livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo de 1 a 7. É uma história semelhante ao que eu contei para vocês. Não nos detalhes da empresa, ou talvez no detalhe das férias, mas olha que interessante o texto da palavra de Deus. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu, teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor, mas agora vem um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe, como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em sua casa? E ela respondeu, tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu, vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos,
traga-me mais uma. Mas ele respondeu, já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse, vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Nós vamos ver nesse contexto algumas lições preciosas para aplicar no nosso viver diário. Primeiro, o homem que servia o profeta, Flávio Josefo vai dizer que esse homem era mordomo do rei Acabe, e o nome dele era Obadias. O que eu aprendo já de imediato com esse texto? Performar no ministério ou performar no seu trabalho, não necessariamente a gente tenha performance em casa. A excelência no ministério ou a excelência no trabalho, a gente às vezes tem dificuldade de ter excelência na nossa casa. O que a palavra nos orienta? O que é importante? O que é sábio nesse contexto? Você aplicar os mesmos princípios que aplica no trabalho ou no ministério na sua casa. Porque esse homem era mordomo do rei Acabe, mas tinha dificuldade de administrar a sua casa. E tudo demonstra que ele não compartilhava da dificuldade financeira. Compartilhava sim, do ministério. Tanto é que a mulher vai buscar ajuda no profeta Eliseu. E nós homens temos uma dificuldade incrível de pedir auxílio e pedir ajuda. Vou dar um exemplo bem simples, que agora talvez não ocorre com muita frequência, que tem o famoso mapa, Google Mapa, que você consegue se localizar. Mas quem de nós homens já andou quilômetros no caminho errado, e a mulher falava assim, por favor, bem, pede informação no posto de gasolina, para aqui, pede informação para o pessoal que mora aqui, deve conhecer. Não, tenho certeza que está certo. E hoje ainda mais é ruim fazer isso, porque está muito cara a gasolina. Mas quanto de nós já caminhamos quilômetros errados, pensando que estávamos certos, porque nós somos teimosos, não queremos parar para pedir auxílio, para pedir ajuda. E nesse contexto, irmãos e irmãs, a resposta para aquele homem estava no profeta Eliseu, mas ele não teve coragem de pedir ajuda. Quantas vezes eu e você sofremos, porque nós não somos humildes o suficiente para pedir auxílio na pessoa que Deus já colocou sobre a nossa vida, ou sobre o nosso entorno, ou sobre nossa proximidade. E a mulher vai até o profeta e fala assim, teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Então, outra lição desse texto, onde coragem para pedir ajuda, mas pedir ajuda aonde? Onde que nós vamos pedir ajuda? Pedir ajuda no lugar certo. E a mulher é tão sábia que ela foi até o profeta Eliseu e não disse assim, ó, sabe meu marido, aquele endividado, aquele mau administrador? Ela não desdenhou o esposo. Ela falou assim, meu marido, teu servo, temia ao Senhor e ele morreu. Que mulher inteligente, sabe? Quantas vezes eu posso desdenhar o meu cônjuge diante de uma situação de dificuldade? Mas ela não. Ela vai com sabedoria até o profeta e pede ajuda à pessoa certa. Que Deus, nesta noite, venha nos habilitar a pedir ajuda sempre que necessário. Porque não pedir ajuda é demonstração que eu sou orgulhoso. E eu já sofri muito pelo meu orgulho precisava de pedir ajuda, precisava de pedir conselho, mas o meu orgulho não permitiu. E quantas vezes eu já sofri consequências por não pedir ajuda, pois o meu orgulho não permitiu que eu pedisse ajuda. Mas a mulher vai até o profeta e pede ajuda. Irmãos, só peça ajuda onde você tem resposta para o seu problema. Porque às vezes nós vamos pedir ajuda também a pessoas que não têm resposta e amplifica o problema. Um exemplo que eu gosto de usar é você está ganhando muito pouco na sua empresa e ao invés de você falar com o seu líder, ou com o seu gerente, ou com o seu diretor, ou com o dono da empresa, você vai compartilhar com um amigo da sessão. Olha que salário ruim, que porcaria de emprego, que porcaria de salário. Essa pessoa não vai te dar aumento, você vai amplificar o problema. Devemos contar os nossos problemas somente a pessoa que tem resposta para esse problema. E a mulher vai até o profeta. E contar todo o problema, não parte do problema. Como consultor financeiro, já tive algumas experiências que a pessoa na primeira sessão conta uma história, na segunda conta mais um pedaço, na quarta vai contar uma coisa que já aconteceu bem antes da primeira sessão.
Eu falo, poxa, desse jeito me atrapalha, a gente não consegue fazer um plano de ação para reestruturar suas finanças, porque você não foi honesto comigo. Precisamos ser honestos quando compartilhar o problema, conte o problema inteiro. E Deus é tão poderoso que cuida de nós. E vai colocar pessoas habilitadas por Ele, um profeta, um líder, um pastor, alguém próximo de você, da sua confiança, e trará a resposta da solução para aquilo que está te afligindo. Creia na palavra de Deus. E o profeta fala assim para aquela mulher: o que você tem em casa? Irmãos, mas deixa eu dar uma ênfase também. Toda crise relacional não tratada, ela se transformará numa crise relacional. Olha o contexto dessa família. O homem não deixou a família endividada, a mulher ia perder os filhos. Toda crise financeira não tratada, ela evolui para uma crise relacional. E o inverso também é verdadeiro. Crises relacionais não tratadas, ela evolui para uma crise financeira. O exemplo que a gente pode usar é Agar. Agar tem uma discussão relacional com Sarai e com Abrão, e daqui a pouco ela vai ser dispensada com um pouco de água e um pedaço de pão. Crises financeiras não tratadas evoluem para a crise relacional. Crises relacionais não tratadas se evolui para uma crise financeira. Por isso, quando você está passando por uma dessas crises, peça a Deus resposta. E Ele que nos fez, e Ele que cuida de nós. Quando a pastora citou o Salmo de número 139, lá no verso 16 diz assim: todos os dias da minha vida e da sua vida, antes que existisse, já foram escritos no diário de Deus. Então você não é obra do acaso, nem eu sou obra do acaso. Nós nascemos com um propósito quando foi soprado dentro de nós o fôlego de vida que vem do próprio Deus. E às vezes o inimigo quer colocar na minha mente que nós somos coitados, que nós somos algumas coisas que não valem nada, que somos desprezíveis. Mas isso é seta do inimigo para querer atingir a minha e a tua mente, pois nós somos obras preciosas das mãos de Deus. E Deus deseja restaurar cada área da nossa vida, inclusive a área financeira. E quando a mulher fala assim para ela, quando o profeta fala assim para a mulher: o que você tem em casa? E ela falou assim: profeta Eliseu. Depois que ela pensou um pouquinho: eu não tenho nada além de uma pequena porção de azeite. Irmãos, às vezes a crise é tão terrível em nossas vidas que nós não conseguimos enxergar a porção, mesmo pequena, que Deus já colocou em nossas mãos. E a gente desdenha, porque nossa, só isso não vai adiantar. Guarde bem uma palavra: uma pequena semente, mesmo de uma pequena mão, transferida para as mãos de um grande Deus, em poucas horas, alimenta milhares de pessoas. Uma pequena semente, mesmo de uma pequena mão, lá em João 6, transferidas para as mãos do Senhor, para as mãos de Cristo, em poucas horas, alimenta uma grande multidão. Isso é poderoso. Não desdenha daquilo que Deus já colocou, porque, irmãos e irmãs, a resposta para mim e para a sua vida já está lá na sua casa. Creia nessa palavra. Deus já colocou a resposta em suas mãos. Por isso que não podemos desdenhar as coisas pequenas. Lá em Zacarias, capítulo 4, versículo 10, diz assim: não desprezais os humildes começo. Não despreze as coisas pequenas. Porque as coisas de uma coisa pequena, de uma pequena porção, Deus pode gerar o milagre na minha e na tua vida. E ela se lembrou que tinha um pouco de azeite. E o profeta falou: vá para casa, chame seus filhos, e vai aos vizinhos e peça muitas vasilhas emprestadas. E ela foi para casa. Deixa eu ler aqui o 3. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando a que você for enchendo. Essa parte, para mim, é a parte mais desafiadora desse texto, dessa história.
Eu fico pensando se as bênçãos de Deus sobre a minha vida depender do nível de relacionamento que eu construí com o meu entorno, que tamanho que vai ser essa bênção? Por isso, você que estava sem falar com alguém bem perto de você, pode ser seu cônjuge, seu parente, seu vizinho ou seu amigo do lado do trabalho. Restabeleça essa comunicação nessa semana. Porque a bênção de Deus pode depender desse nível de relacionamento, de confiança que você e eu construímos com o entorno. O profeta falou assim: mulher, vá para casa e peça muitas vasilhas. O que seria muitas vasilhas? 3 vasilhas são muitas? 3? 10? Pelo menos umas 100, 200, 300 vasilhas. E eu fico impressionado, irmãos, por isso que não fica desesperado se você não tem crédito financeiro. O que você não pode perder, nem o que eu posso perder, é o crédito de confiança. O crédito financeiro podemos perder. Eu lembro quando eu era garoto, na idade do Eduardo, com 10 anos, meu pai falava assim: Enoque, vai na venda do seu Odilon buscar mantimentos para a nossa casa. E peça para ele marcar na caderneta que quando for no dia do pagamento, eu vou lá e acerto. Isso é crédito de confiança. Muitos de nós perdemos isso. Mas que nesta noite, se você perdeu o seu crédito de confiança, que Deus restabeleça na sua família, na sua vida, na sua casa, o crédito de confiança sobre vocês seja restaurado nesta noite, em nome de Jesus. Porque o crédito de confiança é mais significativo, muito mais importante do que o crédito financeiro. Podemos perder o crédito financeiro por conta de um desajuste, de um desequilíbrio, de uma má administração, mas que nesta noite o Senhor restabeleça por completo o nosso crédito de confiança. Em nome de Jesus. E quando ela foi aos vizinhos, eu sei que ela não foi sozinha, ela mandou os seus filhos também bater nas portas e falar assim: ó, minha mãe pediu para eu pegar uma vasilha emprestada aqui. Irmãos, isso é tão poderoso. E eu fico pensando também, e se eu fosse o vizinho daquela mulher, será que eu cederia uma vasilha para ela? Que às vezes nós queremos ser a mulher, porque ela foi próspera, mas se você era o vizinho, e alguém bater na sua porta essa semana pedindo algo emprestado, e você tem, e você vai falar assim: passa amanhã. A Bíblia tem uma palavra sobre isso. Fala que é pecado quando alguém pede algo para você, que nós temos, e a gente, ao invés de abençoar, ao invés de compartilhar, ao invés de emprestar, a gente fala assim: passa amanhã. Você pode ser o vizinho dessa mulher. Mas que Deus também nos dê graça, para quando formos desafiados a partilhar, nós possamos ter um coração servidor, um coração que partilha, um coração que distribui, um coração que distribui com o próximo, com o necessitado. E eu sei que aquela mulher conseguiu muitas vasilhas na sua casa. Por isso, irmãos, vamos construir e manter o nosso relacionamento de confiança. Outra lição muito importante nesse texto: envolva seus filhos no tempo da crise. Os filhos que iam trabalhar para escravos, agora estão trabalhando para a família. Você que tem filho com 15, 16, 17, 20, 30, 40 anos, que ainda mora debaixo do seu teto, envolva essa pessoa no tempo da crise. Porque se você não envolver, você vai criar um adulto mimado, que todo aperto ele corre e o pai salva. Todo aperto ele corre e o pai pai, estou desesperado. Tem os mais audaciosos que usam até os empréstimos consignados dos seus avós. E os avós são tão grande pai, grande mãe, que eles liberam, se compadecem do neto, falam assim: vai lá, meu filho, pega o empréstimo consignado, eu vou pegar no meu nome para você pagar, se você não puder pagar também, eu me viro. Isso é gerar adultos mimados sem responsabilidade. Envolva seus filhos no tempo da crise. Mas também não seja um pão duro de só lembrar dos seus filhos quando está em aperto. Muitas empresas, infelizmente, quando estão em crise, cortam tudo. Cortam benefício, reduz salário, e é necessário para a manutenção da empresa. Mas quando está bem, celebra. Nós podemos usar esse contexto de apertos, de situações de dificuldade, fazer o aperto necessário. Mas quando você tiver sobra, chame para celebrar.
Celebre também, reparta, fala, agora está tudo bem, a estação melhorou, vamos para uma churrascaria, vamos para uma viagem, vamos celebrar, porque agora está bem. Porque senão você só vai ter um tipo de liderança que só tira, mas não reparte. Mas que possamos ter essa consciência, na crise, na dificuldade, teremos que fazer os apertos, os ajustes necessários. Mas quando vier a sobra, que você possa também partilhar, que você possa repartir, que você possa chamar para a celebração. E essa mulher, os filhos que iam ser levados como escravos, agora estão trabalhando em prol da família para restabelecer a crise financeira daquela família. Filhos, quem são os filhos aqui? Solteiros, temos solteiros aqui? Todos casados? Os filhos solteiros que moram com os pais, fica a dica, já pega uma conta nesse mês para você começar a pagar, para já ir treinando para a sua vida adulta. Seus pais vão amar essa atitude sua. É importante. Os pais gostaram dessa. Irmãos, pais, chama para a mesa. Compartilha. Compartilha, sim. Não é errado, não. É você... E olha que interessante, eu lembro de uma situação que eu vivi, uma experiência que eu vivi, de um casal que eu estava acompanhando, que estava com uma dificuldade muito grande. Eu falei, chama os filhos para a mesa. Não tenham coragem. Eu falei, vá, faça isso. Deus vai te dar coragem. E eles tomaram coragem, chamaram os filhos para a mesa. Quando apresentaram as dificuldades na mesa, Deus trouxe a solução para o problema deles. Um dos filhos falou assim, pai, a partir de agora eu tomo conta das suas contas, eu vou pagar todas as suas contas vencidas e eu vou administrar o seu dinheiro. Irmãos, a bênção, a resposta de Deus já está do seu lado. É que a crise é tão profunda que parece que nossos olhos ficam cegos e a gente não consegue enxergar a solução que Deus já preparou para nós. Compartilhe, chame os filhos. Envolva seus filhos na situação de dificuldade. Outra proposta bíblica para criar força nas finanças. Como podemos criar força nas finanças? Lá em Mateus capítulo 12, versículo 25 diz assim, todo reino dividido não prosperará. Isso aplica-se também ao princípio do financeiro. Todas as finanças divididas não prosperará. Porque o meu dinheiro e o dinheiro do meu cônjuge? Porque o meu carro e o carro do meu cônjuge? Porque os meus bens e os bens do meu cônjuge? Lógico que tem aquela forma de você casar, tem aquelas opções de você casar com os bens todos juntos ou os bens separados, tem essas opções jurídicas. Mas quando você torna uma pessoa, não pode mais fazer essa disputa dentro da própria casa. Só para vocês terem ideia, o milionário de verdade, não o metido a milionário, ele compra uma casa de veraneio de 3 milhões em 10 famílias. E cada uma dá 300 mil e eles vão fazer a divisão durante o ano, quem vai usar em cada período. Compra um helicóptero de 1,5 milhão em 10 amigos, 150 mil para cada um, e aluga um hangar, paga um piloto e não fica pesado. Só que nós desconfiamos um do outro, fala assim, Deus me livre de fazer alguma coisa com você, você vai passar a perna em mim. Às vezes nós concorremos dentro da própria casa. Isso chama-se reino dividido. Reino dividido não prospera. Eu sei que é difícil fazer essa dinâmica, porque normalmente o marido vem de um contexto financeiro diferente da esposa. E quando junta agora para colocar isso em ordem, demora um tempo. E às vezes é até necessário uma terceira pessoa para te ajudar nessa questão. Mas que Deus, que tem os princípios eternos, liberado aos nossos corações, possa falar ao meu e ao teu coração e nos ensinar onde nós estamos errando, onde nós estamos tropeçando, para que a gente consiga colocar nossa área, a área da nossa vida financeira e outras áreas também em liberdade. Por quê? Provérbios capítulo 22, versículo 7 diz assim, o rico domina sobre o pobre, quem toma emprestado é escravo do credor. Portanto, se eu pegar um dinheiro emprestado com o meu amigo câmera ali, eu virei escravo dele. Pode ser 10 reais. Me empresta 10 reais e eu não paguei, eu me tornei escravo dele. Provérbios 22, 7 diz, o rico domina sobre o pobre, quem toma emprestado é escravo do credor. Pensando nesse texto, será que nós não estamos sendo escravos em algum momento da nossa vida? Só que eu tenho a garantia da palavra que diz assim, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que Deus, nesta noite, em nome de Jesus, irmãos, venha nos libertar
nessa área tão importante da nossa vida. Porque isso é tão sério, essa questão da escravidão, que pode prestar atenção, se alguém deve para você, você não tira essa pessoa da sua cabeça. Você até sonha com ela. E ela te evita, porque fala assim, poxa vida, se você tocar no assunto da dívida, então ela fica desesperada. Ela fala assim, não, eu estou me organizando, logo eu te pago, eu não esqueci não, viu? E ela te evita, se você vai numa festa, ela não vai, se você entra para um lado, ela vai para o outro, e ela vai fugindo de você. Olha como a dívida nos torna escravos. Mas tem uma solução para isso. Você que tem devedor, pessoas que te devem, se você tiver coragem nesta noite, aplicar o princípio da oração do Pai Nosso sobre essa pessoa, que é, os judeus usam o ano do jubileu, quando libera todas as dívidas e as pessoas ficam livres. Se você tiver coragem, que você possa, nesta noite, aplicar o princípio da oração do Pai Nosso às pessoas que te devem. E uma dica, chama a pessoa e verbalize isso. Fala assim, ó, a partir de hoje, aquilo que você me devia não precisa mais pagar. Irmãos, faça isso, que eu lembro de um período da minha vida onde pessoas me deviam em vários lugares. E eu fui fazer uma consultoria para uma família, e ela falou que usou esse princípio, que Deus a orientou a fazer isso, e ela ficou em liberdade. Eu vim de lá com a resposta de Deus, que eu estava ficando aflito. Tantas pessoas me deviam, eu ficava lembrando aquelas pessoas, poxa, fulano de tal, ai, fulano de tal. E minha mãe contava uma história que um tio meu ficou maluco de tanto que as pessoas deviam para ele. E eu fiquei muito preocupado, falei, não posso ficar doido por causa que as pessoas me devem. Mas Deus me deu uma direção naquele período, para eu chamar cada um dos meus devedores e falar assim, a partir de hoje, você não me deve mais nada. Vira a página, aquilo está esquecido. Faça isso. E você vai ver a liberdade que Deus colocará sobre você. Nem falo da bênção material que vem também, mas isso não é o mais importante, porque as riquezas vêm e vão. Mas a liberdade, a paz de espírito, a tranquilidade, você ficar livre daquela situação e a pessoa também ficar livre daquela situação, isso é muito importante, isso é muito significativo para as nossas vidas. Tenha coragem de aplicar o princípio do Pai Nosso. E olha que interessante nesse texto, irmãos e irmãs. A mulher buscou ajuda no tempo da crise, certo? Coragem e humildade para pedir ajuda no tempo da crise. Mas olha o verso 7. Diz assim, ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse, vá, venda o azeite e pague suas dívidas. Quando ela viu a sala cheia de azeite, quando estava vivendo um momento de abundância, ela foi até o profeta e falou assim, o milagre aconteceu, o que eu faço agora? Eu fico perguntando, por que o profeta não deu a instrução completa para ela? Será que foi de propósito? E guarde bem isso. Quando você tiver recursos sobrando, esse é o momento mais crucial para você pedir aconselhamento. Faça o teste. Ligue para os seus amigos mais próximos e fala que você tem uma bolada de dinheiro guardada. Todo mundo vai sugerir alguma coisa para você. Todo mundo vai arrumar alguma coisa para você comprar, vai te chamar para se tornar sócio, vai falar, oh, eu tenho uma ideia maravilhosa e esse valor que você tem para fazer esse negócio funcionar. O tempo da abundância é o tempo mais criterioso para nós pedirmos auxílios e aconselhamento e direção. Por isso que a mulher vai até o profeta. E também, olha que interessante esse texto, várias lições que tem. A mulher poderia ter agido diferente. Ela não pediu auxílio ao homem de Deus, e Deus não deu o recurso que ela precisava. Se ela fosse uma pessoa de mau caráter, de madrugada ela tinha que falar com seus filhos assim, filhos, amanhã cedinho, bem no escuro, eu já contratei umas mulas, a gente vai sumir desse lugar, ninguém nunca mais vai ver a gente. Às vezes nós pedimos resposta de Deus, para que Deus nos dê o recurso, para que Deus nos traga o recurso necessário para a gente liquidar uma situação de dificuldade, e quando o recurso aparece, a gente desvia o propósito. Por que a gente faz isso às vezes? Mas se você tem um pedido a Deus, e quando Deus colocar isso nas suas mãos, ou trazer os recursos necessários, que eu e você liquidamos a dívida para nós ficarmos em liberdade. E o profeta falou assim, vá, venda o azeite, chama o credor para a negociação, pague a sua dívida e viva do que sobrar. Por quê? A mulher tinha pedido para
um milagre do Senhor para não ser mais escrava daquela situação. E a única forma dela não se tornar escrava era pagar os seus credores. E ela segue a instrução que o profeta Eliseu a instruiu. E ela chama o credor, paga a dívida. Não está no texto, mas eu tenho também convicção que ela devolveu as vasilhas. Para continuar com um crédito de confiança. Por isso, quem pegou emprestado, lembre-se que de quem você pegou emprestado, essa pessoa anotou em algum lugar. Devolva, pague, esteja em liberdade. Mas eu estou sem condição, pastor Enoque. Ore ao Senhor. Você sabe que as nossas compras, elas são impulsionadas pela nossa ansiedade. E a palavra diz assim, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. E muitas das nossas ações de compra são motivadas pelas nossas emoções e pelas nossas ansiedades. Poucas pessoas compram agindo pela razão. Mas que Deus também venha curar nesta noite a minha e a tua ansiedade, para que a gente tenha, quando a gente fizer negócio, a gente possa fazer um negócio com sabedoria, com uma instrução do Senhor, com racionalidade também, não só impulsionado pela nossa emoção. Que Deus venha curar e tratar as nossas emoções. E agora o profeta fala assim, venda, paga os credores e viva da sobra. Irmãos, essa é a parte também desafiadora nesse texto. Fazer a manutenção do nosso milagre. Fazer a manutenção do milagre é mais importante do que o milagre. Mas se você não tem sabedoria, fica a dica para nós. Lá em Tiago diz assim, quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Ele dá liberalmente e não lança em rosto. Eu não sei qual é a sua dificuldade, eu não sei como que você entrou aqui nesta noite, mas que Deus, por sua graça, venha nos colocar em liberdade. Se é falta de sabedoria para administrar aquilo que Deus colocou, que nesta noite, ao longo desses dias, o Senhor venha habilitar as minhas e as tuas mãos, para que nós possamos saber ser um bom mordomo dos recursos que o Senhor colocou sobre as nossas mãos. Amém? Vamos. Você pode falar, poxa, mas eu estou com uma dívida muito grande, pastor Enoque. Trabalhe duro para pagar a dívida. Eu sei que tem 3 grupos de pessoas, da área da saúde, da área da segurança e da área da docência, que às vezes acumula vários empregos, ou trabalha em vários turnos, ou trabalha de segunda a segunda. Não tem tempo para viver, só trabalham. São viciados em trabalho. Mas isso às vezes é fruto de um desajuste nas suas finanças ou no seu planejamento. E olha que Salmos 127 diz, nós temos que, irmãos, crermos mais na palavra de Deus. Que nós temos abrido mão da palavra de Deus em muitos momentos da nossa vida. Olha que diz Salmos de número 127. Se não for o Senhor, Enoque, o construtor da sua casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor, Enoque, que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. Pois o Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. E às vezes nós estamos desesperados. Não, eu tenho que trabalhar. Normalmente é um desajuste no seu controle financeiro, no seu planejamento. Mas que possamos consagrar os nossos planos ao Senhor. E Ele fará que prospere esses planos. E eles serão estabelecidos. Consagre os seus planos ao Senhor e eles serão estabelecidos, porque você colocou o Senhor na construção da sua casa, o Senhor na construção da sua vida. E às vezes nós deixamos o Senhor de fora. Por quê? Já sou tão experiente que eu nem preciso mais do Senhor. Já tenho tanta bagagem que eu nem preciso mais do Senhor. Irmãos, nós somos dependentes do Senhor em todo tempo. Não importa se você tem 5 anos, se tem 50 ou se tem 100 anos. Você depende das mãos do Senhor. Se Ele não estiver na construção da sua casa, na construção da sua carreira, na construção do seu ministério, será inútil todo esforço. Mas que possamos colocar nas mãos do Senhor, consagrar os nossos planos ao Senhor, e eles serão estabelecidos. Em nome de Jesus.
Uma dica também, como trocar a dívida cara pela dívida barata. Imagina que você esteja endividado com cartão de crédito. E, infelizmente, a Confederação Nacional do Comércio diz que 76% das famílias estão com dificuldades nos cartões. E tem gente que abre a carteira, tem vários cartões. O cartão é tão difícil que chama usuário de cartão. E para alguns é uma droga. Irmãos, temos que ter sabedoria. Se você está endividado com cartões de crédito ou com cheque especial, o mercado te oferece algumas modalidades que você consegue trocar a dívida cara pela dívida mais barata. Por exemplo, se você está endividado no cartão de crédito ou no cheque especial, tem o CDC, que é um crédito direto ao consumidor, ou aqueles que têm condição, que a empresa tem esse benefício, né, essa forma de empréstimo, que é o empréstimo consignado em folha, que é mais barato. Você pode trocar a sua dívida cara por uma dívida mais barata, mas elimine a dívida cara. Porque se você não eliminar, você daqui a pouco vai criar um volume de dívida e fica um ciclo vicioso, uma bola tão grande que você não consegue mais organizar ou administrar aquilo. Mas que você tenha essa sabedoria de trocar a dívida cara pela dívida barata. E ainda no texto de 2 Reis, eu quero lembrar um princípio muito interessante que essa mulher aplicou. É o princípio de honrar os nossos primeiros. Como nós honramos os nossos primeiros? Perceba que ela foi ao profeta pedir auxílio no tempo da abundância. E nós temos uma característica, alguns de nós temos essa característica, de quando está bem, não lembra de quem te ajudou na crise. Se você está bem hoje, um dia, Deus preparou alguém para te ajudar no tempo da dificuldade. E como nós reagimos? Como nós honramos? Como nós retribuímos a pessoa que nos ajudou? E tem vários exemplos. Nós que somos pais, quando os filhos estão enfermos, não importa a hora, você vai de madrugada levar seu filho para o hospital. E depois que a gente cresce e cria as asas, a gente acha que nosso pai não tem nenhuma importância na nossa vida. Por isso que a palavra diz, honra teu pai e a sua mãe, para que seus dias sejam longevos. Como nós honramos os nossos primeiros? A primeira pessoa que te levou ao evangelho, a primeira pessoa que abriu uma porta de emprego para você, a primeira pessoa que te colocou no estúdio, a primeira pessoa que te ajudou em alguma área da sua vida. Como eu e você retribuímos a isso? Porque a mulher, quando estava com a sala cheia, ela teve uma atitude de honrar, de respeitar e voltar ao profeta. E falou, profeta, me auxilia, eu preciso ainda de você. Isso é princípio de honra. Mas às vezes nós esquecemos, pois se você está bem hoje, depois faça na sua casa um exercício mental. Quais foram as pessoas que te ajudou a chegar aonde você chegou? E se você lembrar dessa pessoa, você tem várias formas de retribuir. A começar por uma oração sobre essa pessoa, agradecendo pela vida dessa pessoa, que um dia foi tão importante na sua vida. Mas pode presenteá-la, pode chamar para um almoço, pode chamar para um café. De repente, essa fala que você vai dar a essa pessoa, você não sabe o estímulo, o encorajamento que você vai levar a essa pessoa. Quando você vai procurá-la, fala assim, preciso falar com você, quero tomar um café com você essa semana. O que aconteceu? Fala assim, lembra daquele dia, quando eu estava em apuro, você foi o instrumento de Deus para me trazer a liberdade, para me colocar em liberdade. Como nós honramos os nossos primeiros. E se for seu pai e sua mãe, então, você tem mais que a obrigação de fazer isso. Porque um dia, vários dias, seu pai e a sua mãe foi instrumento de Deus para que você continuasse vivo. Como pais, nós deixamos de comer para os nossos filhos se alimentarem. Nós deixamos de nos vestir para vestir os nossos filhos. Só que a gente cresce e se dá bem e nem lembra mais dos nossos pais. Mas é um princípio bíblico que vai trazer para você e para mim longevidade. Amém? Eu quero já caminhar para o encerramento e eu quero trazer uma expressão. A reação que temos na estação de dívida colocará você em liberdade ou você continuará na escravidão. A reação que temos na estação da crise ou na estação da dívida determinará a sua liberdade ou a sua escravidão. Por favor, abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 6.
Está tudo bem? Estou claro, irmãos? Vamos lá para a palavra de Deus. Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: como vês, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Vamos ao Rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. E Eliseu disse: podem ir. Então um deles perguntou: não gostaria de ir com os teus servos? Sim, ele respondeu, e foi com eles. Foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água, e ele gritou: ah, meu senhor, era emprestado. O homem de Deus perguntou: onde caiu? Quando o homem lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e jogou ali, fazendo o ferro flutuar. E disse: pegue-o. O homem esticou o braço e o pegou. Portanto, a reação que eu e você temos na estação da dívida ou na crise determinará a sua liberdade ou a continuidade na escravidão. Eu lembro que um dia, tolamente, eu falei assim: o Brasil deve muito, e muita gente deve, e eu também vou ficar devendo. E não demorou 30 dias, chegou uma cartinha me ameaçando negativar o meu nome, eu fiquei desesperado. Eu falei: meu Deus, me perdoa de ter falado isso. Olha que interessante, esse contexto é muito bacana, pois alguém da escola de profeta percebe que o lugar é pequeno, e ele tem uma ideia da ampliação do lugar. E ele procura o profeta Eliseu e fala assim: profeta, está pequeno, você nos permite ir até o Jordão e cortar madeira para ampliar esse lugar? E o profeta falou: que bom a sua ideia, parabéns, você foi iluminado pelo Senhor. Porque às vezes, irmãos, as estratégias nem sempre vêm do líder, às vezes vem do liderado. Mas o liderado vai até o líder e compartilha. Isso é importante. Porque Deus não dá tudo para nós não, irmãos, e ainda bem, senão a gente já ia achar o bam. Mas quando Deus nos coloca em comunidade, Ele vai colocar em vocês ideias e projetos para abençoar a própria comunidade. E tinha um homem ali que tinha mão de obra, mas não tinha um machado. Mas ele tinha uma coisa que nós já falamos, ele tinha o crédito de confiança. E às vezes nós não queremos ajudar porque a gente fala: não tem como ajudar, não posso ajudar. Pode sim. Qual é a nossa disposição para ajudar a comunidade? A começar por aqui, ou mesmo no bairro que você mora. E quando teve aquela ideia da ampliação da casa de profeta, o homem se prontificou a ajudar. E ele pegou um machado emprestado e foi trabalhar em prol da comunidade, em prol da escola de profeta. Existe uma bênção em nossas vidas quando você se envolve na cooperação. Existe uma bênção de Deus todas as vezes que eu e você nos envolvemos para cooperar para algo comum, para algo nobre. Guarde bem isso. Não é desculpa, não posso, que eu não pode sim. Tem como fazer. E esse homem vai ajudar o profeta com um machado emprestado. Só que quando o machado cai na água, ele fica desesperado e grita: ah, meu senhor, era emprestado, contraí uma dívida. Ele poderia ter tido outra postura, falar assim: também aquele homem que eu peguei o machado emprestado nem fixa o ferro direito na madeira. Tá bem, deixa para lá esse machado, eu vou para casa e vou dar um sumiço, ficar uns 6 meses sem conversar com ele, acho que ele vai até esquecer do machado. Não, ele não culpou o terceiro, ele assumiu a responsabilidade da dívida. E Deus, naquele momento, colocou o profeta como libertador financeiro para que ele não ficasse com aquela dívida. A nossa reação no tempo da crise determinará a sua liberdade ou a sua escravidão. Que nós possamos aprender, irmãos, para nós casados, quantas perdas nós já foram geradas ao longo do caminho, não é verdade? Perdas emocionais, perdas de várias formas, até as financeiras também. Só que ao invés de eu falar assim: é você, Miriam, que é a gastona, ou então a Miriam falar: é você que é o gastão. Acho que eu sou o mais gastão lá de casa, né, Miriam? Apesar de ser um conselheiro financeiro, tá vendo? Nem sempre a gente acerta. Ainda bem que eu tenho essa esposa que me segura, graças a Deus. Mas ao invés de procurar culpado, irmãos, você poderia agir como Maria e José agiram lá em Lucas capítulo 2, quando eles perderam Jesus em Jerusalém. Quem lembra desse texto? Depois você lê em casa, Lucas capítulo 2. Eles levam Jesus a Jerusalém para a festa, na volta esquecem Jesus. E andam um dia.
Daqui a pouco percebe que Jesus não está nem com José, nem com Maria e nem com os parentes. E você não vê nesse texto Maria falando assim: foi você, José, que esqueceu Jesus lá, seu irresponsável. Também já desconfiava de você desde quando eu fiquei grávida, que você já queria fugir. E José falou assim: foi você, Maria, sua irresponsável, porque com 12 anos tinha que vir com o grupo das mulheres, não com o grupo dos homens. E eles iam perder tempo um acusando o outro: foi você, não, foi eu, foi você. Ao invés de eles gastarem energia culpando um ao outro, eles juntos voltaram para recuperar a perda. Em nome de Jesus, eu não sei o que você perdeu ao longo do caminho, mas que como cônjuge, como casal, que nesta noite vocês possam fazer um compromisso, eu possa fazer um compromisso com o meu cônjuge, e falar: Miriam, vamos orar juntos para recuperar a perda. Vamos pedir a Deus. Não espera os filhos ser levados como escravos. Não espera os filhos, o marido morrer. Até porque, nesse contexto que a gente leu primeiro, muitas mulheres estão assumindo responsabilidades porque tem um verdadeiro vivo morto dentro de casa. Coisas que era para eu fazer como homem, estou transferindo para minha esposa, eu estou jogando uma carga pesada sobre a vida dela. E a mulher já tem dupla jornada, aquelas que trabalham fora principalmente. E a gente fica lá, às vezes, no marasmo, sem nenhuma atitude. Que Deus desperte nesta noite a nossa hombridade e as nossas responsabilidades. Nós possamos ir em frente, encarar e ir para cima. Senhor, nos habilita nossas mãos nesta noite para que possamos enfrentar as dificuldades. E como homens e mulheres de Deus, possamos resolver problemas e não criar problemas. E juntos recuperarmos as perdas que deixamos ao longo do caminho. Em nome de Jesus. Que você tenha coragem de colocar isso em prática. Em nome de Jesus. E se você está desesperado, clame ao Senhor e Ele te ouvirá. Lembra daquela canção? A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti, tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Creia. Sempre há de existir um novo amanhã preparado para ti. Preparado para ti. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso para viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus, estamos aqui na Tua presença, Senhor. Eis-me aqui. Clame ao Senhor, na sua angústia, como diz o salmista, na minha angústia, clamei ao Senhor. E Ele me ouviu e respondeu aquilo que afligia o meu coração. Em nome de Jesus, clame ao Senhor e Ele te responderá. E Ele colocará em liberdade áreas que ainda estão acorrentadas, que ainda estão escravizadas. Mas que nesta noite seja uma noite de liberdade na minha e na sua vida. Em nome de Jesus. Deus abençoe vocês.
Em nome de Jesus. Vamos orar.